Olá, pessoal, bom dia. É um prazer receber todos e todas aqui para esse importante evento. A gente hoje lança em português o benchmark sobre alimentos e bebidas, que é um documento feito pelo Centro de Informação sobre Empresas e Direitos Humanos. E para falar um pouquinho mais, a gente tem convidados aqui muito legais para estar conosco, trazendo pontos de vista bem diferentes sobre a importância desse relatório. Mas para falar um pouquinho antes sobre ele, a gente vai trazer a Marina. A Marina vai apresentar aí um pouco dos achados e como esse documento é feito pelo centro. Passo para você, Marina. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. É com muita alegria que hoje a gente lança esse português do relatório Benchmark de Alimentos e Bebidas do ano passado, que trata das evidências sobre como as empresas usam a devida diligência em direitos humanos para enfrentar o trabalho escravo. Mas antes de falar um pouco sobre ele, eu quero agradecer a Conectas Direitos Humanos, né, pela grande parceria que traduziu o relatório para o português. É uma super entusiasta do nosso trabalho e sem vocês, né, enfim, trazer agora aqui para a gente debater na realidade brasileira não seria possível se não fosse essa parceria. Já quero agradecer desde já. A organização que eu faço, Business and Human Rights Resource Center, que é o Centro de Informações sobre Empresas e Direitos Humanos, é uma ONG internacional que acompanha os impactos de direitos humanos de mais de 20, em mais de 180 países, e nós temos no nosso site informações sobre essas violações de empresas e direitos humanos em 11 idiomas. E um dos projetos do centro é o Know the Chain, que é um recurso para as empresas e investidores que precisam entender dentro das suas cadeias de fornecimento, né? A gente chama de QTC, né? De Know the Chain, esses benchmarks das práticas fornece recursos práticos que informam decisões dos investidores e permitem que as empresas cumpram com as crescentes obrigações enquanto operam de forma mais transparente e responsável. Então, durante mais de 7 anos, a gente desenvolveu esse mecanismo de pesquisa das maiores empresas do setor, né, de mais alto risco para prevenir o trabalho escravo em suas cadeias de fornecimento. É um apanhado, né, global, reunindo informações e evidências para poder divulgar, dar uma ampla avaliação do rigor e da eficácia atuais das ações empresas, tema do enfrentamento ao trabalho escravo. E aí, nesse documento que nós lançamos hoje, a gente pode perceber que os dados revelam empresas implementarem processos de devida diligência em direitos humanos para identificar e prevenir e mitigar o trabalho escravo na cadeia de fornecimento, mas ainda está bem longe de ser alcançado de forma incompleta, né? Nossos principais achados, né, as nossas principais conclusões desse relatório foi que as empresas têm um desempenho particularmente ruim quando se trata de medidas preventivas, tais como o apoio à liberdade de associação e negociação coletiva, esforço de remediação, incluindo reembolso de taxação de danos aos trabalhadores. As empresas também não estão fazendo o suficiente para lidar com as práticas de recrutamento exploratórias, né, que muitas vezes deixam os trabalhadores são vulneráveis, endividados e em dificuldades. As empresas também não conseguem identificar e relacionar os riscos aos direitos humanos, apesar do alto risco, né, do fornecimento de alto risco, mais de um terço das empresas não divulgam, não nos contaram, não divulgaram como realizam a avaliação de risco em direitos humanos, incluindo grandes empresas como a JBS. E algumas empresas também revelaram pouco nem teoria nesses 6, 7 anos que a Know the Chain, né, e que o centro
como a JBS, a Tyson, que são bem grandes, e engarrafadoras como a Coca-Cola. E essas empresas sempre falham e práticas básicas com as flores inerentes ao setor. Né? Mais esses dados a gente tá no nosso site do centro, no site do Noded, que a gente vai deixar também aqui no final. E agora já quero passar então a palavra para esses ilustres colegas que vão nos contar um pouquinho sobre as impressões sobre o relatório, das perspectivas das e dos trabalhadores, da sociedade civil, das empresas e do então refletirmos sobre a realidade brasileira. Então agora já quero então passar a palavra para a Jandira Oeara, da CUT, e a palavra é sua, Jandira. Obrigada. Muito obrigada, Marina. Bom dia a todos e todas as pessoas que estão participando dessa atividade. Um cumprimento especial para o Luiz Gustavo Lobuono, Marina Ferro, a Júlia Neiva, e agradeço a Marina Novaes, e agradeço a Fernanda Drummond, né, pelo contato, pelo convite, para que a gente pudesse participar desse momento importante, né, que o Centro de Informações sobre Empresas e Direitos Humanos está nos colocando. Bom, antes de fazer alguns breves comentários sobre o relatório de avaliação comparativa, eu quero situar muito rapidamente o que a CUT pensa e qual é a nossa política e prioridades diretrizes em relação ao tema, né? Em primeiro lugar, sobre os princípios orientadores da ONU, que serviram como referência dessa análise comparativa, né? Nós estamos entre aqueles que fortemente defendemos e nos articulamos, no sentido de que precisamos superar, né, os princípios orientadores. Sem dúvida nenhuma, eles foram muito importantes, um marco importante em 2011, quando eles foram colocados, mas já se passaram 13 anos, né? E o que se vê é que o cenário de violações não sofreu alterações, muito pelo contrário, piorou, né? E hoje eles não geram mais nenhum impacto social positivo, pelo contrário, né? Tem servido para que muitas empresas se utilizem disso para propaganda, marketing e nenhuma efetividade, né? Portanto, nós estamos entre aqueles que defendem um tratado vinculante e apontamos as fragilidades desse instrumento, né? Bom, ao mesmo tempo, nós estamos entre aqueles que defendem no Brasil uma lei marco nacional que coloca a primazia dos direitos humanos sobre os negócios, que tenha como centro o sofrimento das vítimas, que garanta o controle externo da atividade empresarial, não somente, né, a cobrança da devida diligência, mas a fiscalização dos sindicatos, das outras entidades de classe, Ministério Público, Defensoria. Nós defendemos que o monitoramento e a fiscalização estatal prevaleça sobre os praticados pelas próprias empresas e também que se efetive o respeito ao direito de consulta prévia e participação efetiva dos trabalhadores, entidades sindicais e comunidades, né, em processos que venham a impactar significativamente, né, os direitos humanos, os direitos trabalhistas, né? Bom, enfim, nós defendemos a participação dos trabalhadores e das pessoas atingidas, comunidades, na elaboração, gestão e fiscalização de planos de prevenção. Deste modo, nós, sem dúvida nenhuma, achamos importante, né, inclusive nós nos utilizarmos dos processos de devida diligência, mas acreditamos que precisamos ir além disso. Bom, nesse sentido, as prioridades da CUT em relação a direitos humanos em empresas é trabalhar para que o PL 572 de 2022, que foi construído a muitas mãos e que já está no Congresso Nacional, trabalhar pela sua aprovação, mas, neste momento, principalmente trabalhar para que seus princípios e diretrizes sejam incorporados na Política Nacional de Direitos Humanos, de Direitos Humanos em Empresas, que está sendo construído pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania do governo Lula. Ao mesmo tempo, nós estamos organizando nossos sindicatos e entidades, preparando para que atuem mais efetivamente nos acordos coletivos de trabalho, incorporando princípios
sobre direitos humanos em empresas, que busque utilizar as leis de devida diligência existentes, a exemplo da lei alemã, né, a favor dos trabalhadores nas negociações coletivas. Bom, dito isso, né, quanto ao relatório, muito brevemente, o relatório é bastante abrangente. Primeiro, dizer que nós reconhecemos como um instrumento que nos fornece mais conhecimento, tá certo? Ele é bem detalhado, então por isso ele é importante para nós, sobre como atuam, ou melhor, não atuam, né, as grandes corporações do setor de alimentos, bebidas, em relação à possibilidade de violação, especialmente do trabalho escravo, né? Bom, chama muito a atenção que nessa pontuação, nessa avaliação comparativa, né, quer dizer, a média seja 16 por 100, né, entre 100 na pontuação, ou seja, é baixíssima dentro dos critérios adotados, que tem relação com os princípios orientadores da ONU, a o cumprimento, né, dessas empresas em relação a questões importantes para poder reduzir, identificar, remediar, enfim, os riscos do trabalho escravo nas suas cadeias, né. Agora, também me chama a atenção que nas maiores pontuações, né, e aí o que me chamou mais atenção foi a Tesco, 52 por 100, né, e a JBS brasileira, 4 por 100, em relação ao trabalho escravo. Veja, a JBS tem negócios com a Tesco. Em 2020, a atual ministra Sônia Guajajara, fez um apelo né, num processo de denúncias, né, da Tesco sobre o desmatamento da Amazônia, devido às queimadas, plantação de soja, criação de gado, ou seja, né, nessas operações, né, que levam, inclusive, a uma profunda precarização do trabalho e a situações de trabalho escravo. E, na época, a Tesco alegou que só comprava carne da Irlanda e do Reino Unido, e só que essas empresas são controladas pela brasileira JBS, né. No ano passado, a Tchai Suruí e Mundano, lideranças indígenas da Amazônia, fizeram novos apelos à Tesco para que pare de financiar indiretamente a destruição da Amazônia e cumpra de verdade com os anunciados compromissos de não fazer negócios com quem destrói florestas, viola direitos humanos, etc. Então, assim, por que eu estou citando isso? Qual é a minha preocupação? Eu acho que o relatório é muito bom, muito importante, nos dá muitas pistas, achados, né? Como vocês colocaram na introdução. No entanto, sempre me preocupa, nos preocupa muito da CUT ranqueamento. Então, o fato da Tesco estar com 50 por 100, é claro que tem relação com o trabalho escravo, né? Veja, faz com que uma empresa, tá certo, que tem problemas desse tamanho em relação, por exemplo, a nós aqui no Brasil, tá, posso utilizar, né, esse posicionamento de 52 por 100, né, como um marketing positivo, tá certo? Sem que efetivamente, globalmente, tá, as violações, né, são mais abrangentes, né. Bom, então isso foi alguma coisa que me chamou a atenção, especialmente por ser a Tesco, e essa movimentação, uma segunda, né, empresa aí no ranqueamento, né. Penso que dentro dos critérios utilizados, né, está correto, vamos dizer assim, a pontuação, mas essa questão das violações ela é muito mais abrangente. E por fim, seria muitas outras coisas a dizer, muitos achados importantes e interessantes, mas eu queria falar em relação aos obstáculos à organização dos trabalhadores, né. Tem ali um pequeno texto sobre isso, tá certo? Apontando, né, que, bom, o problema dos regimes, de trabalho temporário, informais, terceirizados, né, essa questão se dá sempre na terceirização e na quarteirização, dos países que têm problemas, né, com legislações que limitam a formação dos sindicatos, a questão da representação dos trabalhadores migrantes, enfim. E as ações antissindicais, mesmo onde há uma legislação, vamos dizer, um pouco melhor, né, em relação à organização sindical.
No entanto, gente, é assim, e coloca como uma recomendação, né? Importante, garantir que os trabalhadores nas cadeias de fornecimento sejam capazes de se organizar é uma forma crucial de permitir que desafiem condições abusivas. Além disso, os baixos níveis de sindicalização propiciam maiores níveis de exploração, tá? Pois bem, existem problemas de fundo em relação a isso. Isso remete aos ataques recorrentes em todo o mundo às organizações sindicais, com flexibilização das legislações, especialmente em relação à terceirização. E aqui no Brasil, é claro, né? Veja, as empresas atuaram fortemente junto ao parlamento e continuam atuando, tá? E atuaram para que a gente tivesse uma reforma trabalhista e uma lei de terceirizações sem limites, né? Isso certamente levou ao aprofundamento do trabalho escravo e da precarização geral do trabalho do Brasil. Então, veja a contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente acha, bom, que é importante garantir a organização sindical, só que ao mesmo tempo essas empresas atuam em vários países, e aqui no Brasil, fortemente, para que se flexibilize legislações que propiciam, tá certo, a precarização do trabalho, né? Operam junto ao governo, junto aos parlamentos, para a fragilização da organização dos trabalhadores. Portanto, é um problema muito grande e que nós precisamos, quer dizer, combater e lutar, né, de uma forma na raiz dos problemas, de uma forma mais abrangente. Mas eu quero de novo agradecer a oportunidade de fazer esses brevíssimos comentários. Nós vamos estudar melhor, mais a miúde, o relatório, e sem dúvida nenhuma vai nos ajudar a organizar melhor e reconhecer melhor os pontos, né, que nós precisamos aí atacar na nossa luta permanente contra a precarização do trabalho e as violações de direitos humanos. Muito obrigada. Obrigada a você, Jandira. É super interessante, primeiro, escutar essas diretrizes da CUT sobre o tema e também essas preocupações que você traz, tanto sobre o ranqueamento e sobre essas empresas que, apesar de conseguirem, né, umas pontuações melhores nos índices, elas aí praticam violações, seguem praticando violações seríssimas. E também toda essa questão de fundo sobre a sindicalização e sobre os problemas que a gente enfrenta, principalmente no Brasil, em relação ao tema. Muito obrigada pelas suas palavras. É super importante a visão, dos trabalhadores e do movimento sindical sobre o relatório, e cair esses pontos trazidos. E eu passo a palavra agora para a Júlia Neiva, que é diretora de fortalecimento do movimento de direitos humanos da Conecta Direitos Humanos, para trazer um pouco da visão da sociedade civil organizada sobre o relatório. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço, gente. Então, quem também vou agradecer aqui em nome da Conectas, né? E aproveitar um bom dia a todas e todos. É sempre uma honra estar aqui com amigos e parceiros, né, de tanto tempo. Agradeço Marina Novaes, né, representante aqui do centro, pelo convite para nos formarmos nessa iniciativa, Marina, e parabéns pela iniciativa. Acho que é uma provocação muito importante para a sociedade civil e para as próprias empresas. A fala da nossa Jandira aqui, nos traz essa lembrança da importância da gente olhar com um olhar crítico, mas também de ter dados que possam nos contribuir para essas denúncias e para a melhoria. Uma honra estar aqui também com Marina Ferro e com Luiz Gustavo, né? Seguimos aqui. Aproveito para agradecer também Marina Novaes e Fernanda Drummond por liderarem esse processo, essa iniciativa, e Camila Mick, também aqui da Conectas, que está apoiando no evento de hoje. Então, essa versão é muito importante a gente ter uma versão em português, né? Porque tantos documentos são produzidos em inglês, e isso a gente amplia o acesso, principalmente para comunidades afetadas e trabalhadores, né? Então, já queria demonstrar essa importância de ter documentos na nossa língua. O momento, ele é propício, né, para a gente discutir devida diligência em direitos humanos. Isso é uma discussão que está ocorrendo no mundo inteiro, não sem olhar crítico, com certeza. Mas tem elementos muito interessantes e importantes dessas legislações que podem contribuir para a proteção de direitos humanos, né? Acho que tem outras, ela não pode ser feita sem outros elementos, como, eu sempre digo isso, né? Que a gente precisa continuar lutando pelo fortalecimento do Estado como o fiscal, aquele que monitora, que fiscaliza e que responsabiliza as empresas pelas violações de direitos humanos.
E é nesse contexto que a gente acolhe legislações de devida diligência, mas com esse olhar nosso, aqui falando do nosso contexto brasileiro, com o fortalecimento do Estado. Também felicito a fala da Jandira de trazer a importância do PL 572, de continuar lutando por um tratado internacional que traga as demandas históricas, né, calcadas aqui na gramática de direitos humanos. Então, é dentro desse contexto, né, do sofrimento da vítima, da centralidade da vítima, da participação de comunidades atingidas, que as legislações de devidas diligências podem contribuir, né? Um papel para a gente aqui no Brasil é pensar como adequar isso para o nosso contexto. Então, nós aqui temos acompanhado na Conectas esse movimento internacional, né, de exigência de leis, também nacional, eficazes para fiscalizar e proteger direitos de trabalhadoras e de trabalhadores, bem como também da responsabilização das empresas. Então, essas legislações que vêm sendo discutidas, elas podem ser uma chave interessante para isso, né? E não sem adotar esse contexto que eu falei aqui, de adotar a gramática já tradicional de direitos humanos como base. Os princípios trazem elementos interessantes, como o impacto da cadeia, como a devida diligência na cadeia produtiva inteira, mas a gente tem que associar outros elementos que nós já temos, né, como o fortalecimento do Estado, suas estruturas e a gramática total de direitos humanos. O relatório, ele é importante, né, porque ele está nesse contexto que a gente está tratando do número de trabalhadores, né, que são afetados por violações de direitos humanos por empresas. Então, eu vou falar aqui de um número que a gente sabe que em 2023, só no Brasil, foram resgatados mais de 3 mil trabalhadores que estavam em situação de trabalho escravo e ligados a cadeias de fornecimento de grandes multinacionais, né? E então, assim, a gente sabe que, infelizmente, o número de pessoas dispostas a se sujeitar a formas mais inumanas de exploração vem aumentando, apesar das nossas denúncias. E isso tem se dado num contexto de aprimoramento, na verdade, da globalização, né, do liberalismo e do descontrole das empresas. Então, esse relatório ele traz isso para a gente demonstrar como é importante ter uma regulação, como é importante ter formas da gente encontrar como proteger trabalhadores e trabalhadores que estão nessa relação desigual e assimétrica com as empresas e também com o Estado. E acabam se sujeitando e aceitando trabalhar por empregos de baixa qualidade. Então, a gente felicita, né, o centro, como a Marina Novaes trouxe, que fez essa parceria com o Know the Chain, criando esse índice corporativo, que ajuda também a olhar um pouco quem são esses grandes atores nacionais e internacionais. Então, é verdade que a gente tem que olhar com um olhar crítico para os princípios, mas eles também ajudaram um pouco a discutir globalmente o tema, né? Eles ajudam a criar algumas referências. No índice corporativo de alimentos e bebidas, foram avaliadas as empresas de toda essa cadeia de valor, incluindo agricultura, né? Processamento de alimentos e bebidas, embalagens e varejo. Então, são setores bastante importantes para a economia global e para o Brasil. Os resultados desse estudo revelam que as empresas não estão implementando os processos de devida diligência em direitos humanos. Então, nem o mínimo elas estão implementando para identificar e prevenir trabalho escravo nas cadeias de fornecimento global. Também demonstram, acho que é algo que nós temos demonstrado muito em nossas falas na Conectas, que só a ação voluntária não é efetiva, né? Então, autorregulação, ações voluntárias não vão ser suficientes para que as empresas cumpram com as suas obrigações, né? Então, eu acho que o índice é um alerta para isso, para a necessidade da gente ter legislações que sejam mais firmes, né? E o índice também destaca elementos centrais de como uma regulamentação que garanta a devida diligência precisa encontrar meios para que as empresas cumpram de forma a não ser só um checklist. Fiz, mas isso não é realmente, não vai causar uma transformação. Então, o checklist não vai funcionar.
num checklist nem para licenciamento ambiental, nem para nenhum tema de direitos humanos vai trazer mudanças efetivas. Então, ele também traz luz sobre o greenwashing, whitewashing, né? Então, só fazer para ter uma avaliação positiva da empresa não vai gerar as mudanças que nós precisamos ver. Então, eu queria só lembrar que acho que muitos de nós aqui concordamos que as empresas, infelizmente, têm sido bem-sucedidas em se esquivar de assumir uma responsabilidade sobre violações de direitos humanos nas suas cadeias produtivas, e isso aqui é um chamado, né, para que elas atendam uma responsabilidade nesse mundo globalizado. Elas têm, sim, responsabilidades. Então, eu trago aqui essa necessidade da gente monitorar sempre, reparar e responsabilizar, né? Como, ainda mais considerando os parâmetros do sistema interamericano de direitos humanos, que traz elementos muito, muito importantes para a gente pensar a responsabilização e a reparação. Isso num contexto, que eu falei de fragilização de trabalhadores, mas também de crescimento do racismo, dos ataques a povos tradicionais, sejam indígenas ou outros, e de riscos aos próprios, e de fragilidade dos estados, né? Então, é dentro desse contexto que a gente está discutindo. Então, eu acho que, para finalizar, né, o IDSI é uma importante ferramenta, pode ser, para que as empresas seriamente melhorem as suas práticas corporativas, também um instrumento para nós, da sociedade civil, né, que podemos utilizar isso como cobrança, como denúncia, né, e também para pressionar o Estado por legislações mais adequadas e mais fiscalizadoras e que tenham um olhar também para reparação. Então, a gente espera que seja um instrumento de inspiração, de mudança, porque o impacto é direto para quem é o elo mais frágil dessa cadeia, que são os trabalhadores, como bem disse aqui a Jandira. Então, e o próprio meio ambiente, né? Então, acho que é isso, gente. Esse é o nosso recado aqui de hoje. Obrigada. Nós te agradecemos, Júlia, obrigada. Tinha uma fala alinhada com a Jandira também, né, sobre a importância, né, da fragilidade da autorregulação e da fragilidade das empresas. O índice, ele apenas aponta algumas luzes e contribui, né, para a gente avançar e saber, mas precisamos de legislações mais firmes. E como é importante também a gente ter documentos no nosso idioma. Muitas vezes esses documentos são sumamente importantes para que a gente prossiga no caminho da responsabilização das empresas. Eles só são produzidos em outros idiomas e isso fragiliza também a nossa atuação aqui no território, né, dentro do Brasil, e que faça esses documentos serem mais, chegarem aos diferentes públicos. Então, agora eu passo a palavra para Marina Ferro, que é diretora executiva da Impacto, para trazer aí um pouco da visão sobre a importância também para o setor empresarial, né, do relatório de como isso pode ajudar também que as empresas interessadas melhorem suas práticas. Obrigada, Marina. Obrigada, Fernanda. Bom dia, pessoal. Um grande prazer, uma grande honra sempre dividir esses espaços e trocas com vocês. Obrigada, Marina Novaes, minha xará querida, pelo convite. Júlia, Jandira, Luiz Gustavo, prazer estar aqui com vocês também. Queria parabenizar a publicação inicialmente, dizer que para nós, né, isso é um insumo muito importante, como a Júlia já trouxe, né, de forma estratégica para a gente entender a atuação no nível global das empresas nessa temática. E além de trazer o retrato global, acho que é muito interessante a forma que foi construída a publicação dentro dos seus eixos estruturantes ali de avaliação, tanto do sentido de trazer lacunas, mas também recomendações, né? Então, a gente não só fala mal, mas a gente também ensina um pouco a como melhorar, né? Então, acho que isso também é bem importante, no sentido de tentar identificar onde é que está dando muito errado e onde é que está dando um pouquinho certo e onde que a gente pode melhorar. Então, acho que é um documento muito estratégico, além de ser uma série histórica. Isso também nos ajuda a ver os altos e baixos dentro disso, que a gente sabe, e quando a gente tem séries históricas, que é o caso do Impacto, eu vou aqui tomar a liberdade de fazer algumas aproximações com o nosso trabalho diante dos resultados apresentados na pesquisa, porque a gente também faz uma série histórica, né, de avaliação das práticas das empresas, e o que a gente vê é que a história, de fato, não é linear, né?
nesse sentido. A gente tem avanços, em alguns momentos a gente tem algumas recaídas e alguns retornos, mas de toda forma, se a gente pega essas séries históricas que começam vir com mais força, né, tanto por esse estudo quanto outras organizações que estão se empenhando nisso, de 2000 para cá, a gente vê que teve alguns avanços, mas, no geral, eles são muito tímidos perto do que a gente necessita para alcançar a promoção da agenda dos direitos humanos como um todo. Então, só para situar um pouco o nosso contexto, né, de trabalho, o Impacto é um instituto do Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil, então nossa missão é trabalhar para a promoção da agenda dos direitos humanos enquanto sociedade civil, mas a gente trabalha para sensibilizar, mobilizar empresas nessa agenda, né, mas também influenciando políticas públicas. Então, o Impacto, apesar dele ser transformado no Instituto em 2013, ele é uma ação coletiva de 2005, logo depois que surgiu a lista suja, né, o cadastro de empregadores que se utilizaram de mão de obra análoga à escrava no país, um importante instrumento, né, de transparência ativa, para a gente também entender quem que está fazendo, né, quem está se utilizando desse tipo de prática. Então, isso ajudou também a mobilizar diferentes setores produtivos na época, então a gente já tem aí quase 20 anos de estrada, e dentro desses compromissos, né, diferentes setores produtivos ali engajados com essa agenda, a gente tem diferentes setores, agropecuária, alimentos e bebidas, serviços, comércio e indústria, então a gente também vem fazendo esse monitoramento, tanto no sentido de aprofundar as práticas das empresas, quanto devolver para a sociedade um retrato de como que a gente está avançando nessa agenda, né? Então, a gente tem diferenças na metodologia que a gente utilizou, primeiro porque vocês fizeram um retrato global, então nem todas as empresas estão lá, estão conosco aqui. A gente tem um retrato mais da atuação delas no Brasil, e, além disso, a gente tem algumas diferenças metodológicas, mas eu acho que a estruturação que vocês trazem, ela conversa muito com vários eixos do nosso monitoramento também. Então, o que fica claro em termos de governança, né, processos, práticas, políticas, né, que as empresas tenham ali, o que a gente vê é que muitas empresas já avançaram em ter basicamente ali algumas práticas, alguns processos, mas o que a gente vê ao longo do tempo é que poucas já estão se movimentando no sentido de trazer uma gestão de eficiência nesse sentido, uma governança que coloque os direitos humanos na tomada de decisão, uma análise de riscos que faça, que paute ali a atuação das empresas no dia a dia. Então, quanto mais a gente vai descendo no nível qualitativo dessas políticas, práticas e processos, a gente vê que aí começa a descer um pouco o nível da qualidade ou da interlocução e da integração dessas políticas na parte interna da empresa. Então, muitos setores não se conversam ou está numa política restrita apenas de compras, mas não está conversando com as outras áreas, enfim. Então, falta um pouco essa eficiência num sistema de gestão que olhe para isso de uma forma que coloque no centro das decisões, né? A questão da transparência já foi muito falada, a parte do monitoramento e rastreabilidade também a gente vê que elas avançaram com alguns programas, né, tanto de auditoria quanto de monitoramento de fornecedores críticos, mas, ao mesmo tempo, de novo, quando você entra na qualidade disso, a gente vê que vai se perdendo, principalmente ao longo dos elos produtivos nas cadeias produtivas, né? Então, um exemplo, o número desce bastante dentro da avaliação desses fornecedores críticos quando você pergunta, por exemplo, se fazem algum tipo de avaliação de comprovante de quitação de débitos trabalhistas, né? Isso já decai bastante. E outros controles, até de rastreamento da origem dos produtos, que vai também perdendo a qualidade ao longo dos processos. Então, tudo isso tem a ver também com os processos, né, de terceirização, acho que a Jandira pontuou já muito bem essa situação, mas a gente pontua sempre com as empresas que o fato da terceirização ter sido aprovada, ela não exime a responsabilidade das empresas terem boas práticas nesse sentido, e, além do que, a gente vê uma contradição hoje em dia, do que a gente já meio que sabia lá atrás, mas hoje em dia tem uma série de estudos que já vão mostrar que boa parte do número de pessoas resgatadas vieram de processos de terceirização. Então, a gente tem uma contradição também entre legislação do que é permitido e o que está colocado na nossa Constituição Federal de garantir dignidade a todas as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente também precisa olhar isso com certo cuidado. E quando a gente olha, a gente está falando, né, tanto de prevenção, mitigação, trazendo bem os eixos aqui da pesquisa de vocês, quando a gente fala de reparação, eu acho que o gargalo aumenta ainda um pouquinho mais, né?
a gente vê que as empresas, primeiro, ainda têm muita dificuldade de entender o papel delas versus o do Estado nessa parte. Então, isso é algo que eu entendo até que com a Política Nacional de Direitos Humanos, com o avanço do PL 572 e até com as diretivas que estão vindo de fora e legislações, a gente possa avançar nessa discussão. Mas quando a gente pergunta, por exemplo, né, a antítese do trabalho escravo sendo trabalho decente, o quanto as empresas estão se empenhando em também qualificar trabalhadores resgatados e vulneráveis, né, sejam migrantes, enfim, os que estão por trás das grandes causas estruturantes de desigualdade do Brasil. Ainda um número muito tímido também realiza ações de tanto reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, então garantir políticas e vagas para essas pessoas, né, trazer ações de qualificação profissional, por exemplo, também a gente ainda tem andado com uma certa dificuldade. Então, de forma geral, entendo que esse relatório ele nos traz uma síntese bastante estratégica também para a gente pautar essas outras empresas que estão aqui, né? E como que a gente caminha em conjunto. Eu já tenho aqui várias ideias, Marina, inclusive, da gente conversar depois e tentar vincular um pouco essas ações, porque eu acho que a gente andando juntos, né, somos mais fortes aqui. De repente, a gente consegue melhores resultados no engajamento e no aprofundamento. Então, a gente também tem passado por uma revisão das nossas ferramentas, né? Olhando tanto para os princípios orientadores da ONU, enfim, todas essas diretivas que estão saindo agora, e a grande expectativa com a Política Nacional de Direitos Humanos, aqui lindamente liderada pelo Luiz Gustavo, também com amplo diálogo social, e aí trazer um pouco que eu acho que a gente está numa janela assim de uma certa oportunidade de mudança que talvez nos ajude a avançar para a gente sair desse campo do voluntarismo das empresas, né? Eu entendo que também essas legislações internacionais elas pressionam do ponto de vista do mercado, mas é super importante a gente ter a nossa referência, né, tropicalizada aqui de parâmetros, né, e de acordo com o nosso contexto nacional, então acho que a política também pode vir ajudar muito nessa direção para aprofundar esse entendimento das empresas e a qualidade da materialidade do que elas oferecem no dia a dia, né? Enquanto práticas que podem ajudar a prevenir o trabalho escravo, enquanto piores violações de direitos humanos. Além disso, tem uma outra janela que se abre agora, que é a revisão do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que está sendo discutido na CONATRAI. Então, acho que são momentos importantes de vincular e fazer as costuras necessárias, porque lá dentro a gente tem um plano de 15 anos atrás, de 2008, o segundo, que é muito bem dividido, principiologicamente falando, em termos de atores, quem está em cada frente, mas que a gente vê que a repressão, e a gente amadureceu muito, né, no nosso fluxo nacional, mesmo em tempos, né, de altos e baixos, com mais dificuldade de atuar, de recursos, o fluxo ele continuou atuando de uma forma a se consolidar, de certa forma, olhando para as regiões do país, com as diferentes, né, problemáticas existentes, nos estados também, então acho que tudo isso tem se fortalecido bastante. Esse número alto que a gente tem visto também, né, acho que é um retrato do pós-pandemia, que vem se apresentando para a gente, tanto no sentido dos números de pessoas resgatadas, mas também o número de empresas que estão na lista suja também aumentou bastante, né? Então, tudo isso acho que vem como uma resposta a algo que estava já acontecendo, mas estava um pouco, né, assim, obscuro, né, nebuloso, e agora esse cenário vem pontuando para a gente que a gente tem um problema enorme, que não se resolveu e, pelo contrário, não sei se vocês viram, mas recentemente a OIT também lançou um relatório chamado Lucros e Pobreza, onde ela demonstra que de 2014 para cá, a gente teve um aumento de 37% de lucros na economia privada sobre o trabalho escravo. E, além disso, dentro das estimativas de pessoas que estão, né, provavelmente passando por uma situação análoga à escrava no mundo, 80% disso está relacionado ao setor privado. Então, é urgente mesmo o papel das empresas nessa direção, para além do voluntarismo, né, e a gente vincular isso com quadros jurídicos, né, estrutura mais forte para lidar, então a aplicação da lei, a inspeção, mas a gente melhorar na parte de prevenção e do pós-resgate, né? Porque a da repressão, assim, ela já está muito bem delineada, eu entendo ainda com esses altos e baixos, mas esses dois outros lados aqui, a gente tem muito campo para avançar. E as empresas têm um enorme papel aqui a contribuir, no sentido de melhorar, de fato, trazer materialidade a essas mudanças que a gente vê que estão sendo discutidas globalmente, como a Júlia
falou. Então, acho que é isso que eu queria trazer um pouco aqui nesse debate e fico à disposição para a gente continuar essa conversa depois também. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada por trazer também um pouco da metodologia que o Impacto utiliza e do trabalho que vocês também fazem nesse mesmo sentido. Interessante se você trazer também onde como o relatório aponta, os pequenos avanços, ainda que bem pequenos, mas que a gente pode se espelhar e cobrar para que outras ações sejam realizadas nesse mesmo sentido. E que bom que você faz esse chamado aí para a gente atuar de forma mais coletiva, aproveitando, né, esses momentos que estão se apresentando no cenário nacional, para que a gente cobre principalmente essa prevenção, uma atuação também, né, uma responsabilização das empresas na sua atuação quanto à prevenção e quanto ao pós-resgate, o quanto que elas podem contribuir, o quanto elas têm o dever de contribuir para que a gente altere essa realidade, também para que a gente não fique enxugando o gelo e para que essa economia não continue compensando é, existir. Então, eu passo agora a palavra para o Luiz Gustavo, que é coordenador geral de Direitos Humanos e Empresas do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Por favor, Luiz Gustavo. Obrigada. Obrigado você, Fernanda, pelo convite. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Eu sou o Luiz Gustavo Lobuono, sou um homem negro pardo, estou usando uma camisa branca e um óculos de grau de armação preta. Começo cumprimentando minhas colegas de seminário, que está muito rico por distintas perspectivas, né? Querida Jandira Oehara, Júlia Neiva, Marina Ferro e todos que estão aqui conosco. Estou coordenador geral de Direitos Humanos e Empresas aqui do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Agradeço ao Centro de Informações sobre Empresas e Direitos Humanos e ao Conectas por esse convite, nos nomes da Marina Novaes, Fernando Drummond, já parabenizando também, fazendo eco às falas anteriores, a essas duas instituições pelo trabalho do lançamento de um relatório que funciona muito bem dentro dessa perspectiva de mecanismos necessários, com informações relevantes, para que todos os atores dessa cadeia possam trabalhar com informações, né, para o que a gente trabalha em conjunto aqui, que é o combate ao trabalho análogo à escravidão. Então, antes de tecer alguns comentários breves sobre o relatório, eu acho que é importante situar a coordenação de direitos humanos e empresas nesse contexto. Essa coordenação surge no ano passado, em 2023, no novo governo Lula, pelo ministro Silvio Almeida, que traz, desde o começo, essa preocupação a respeito de retomar, ou na verdade quase começar, dentro do âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, esse diálogo, esse debate a respeito da agenda de direitos humanos e empresas, e isso passa a ser um objetivo estratégico do seu governo. E como coordenador dessa área, eu diria que esse é um objetivo estratégico porque é o tema dos nossos tempos, né? A gente falar sobre a prevenção, a defesa, a garantia, a promoção e não violação de direitos humanos no âmbito empresarial já não é algo tão específico dentro de uma agenda maior de direitos humanos. Ela quase que se confunde, dado esse desafio que é de todos nós, que é lidar com uma realidade de absoluta assimetria de poder, né, entre os atores envolvidos nessa agenda, que são grandes empresas transnacionais, grandes corporações com um poderio econômico, político bastante significativo, e pessoas detentoras de direitos, muitas vezes de grupos vulneráveis à sua própria defesa dos seus próprios direitos, vulneráveis ao acesso à justiça, por busca por reparação e a própria garantia dessa reparação. Então, ele é o tema dos nossos tempos e que traz esse desafio de lidar e avançar em relação a mecanismos que minimizem, né, ou coíbam essa assimetria. E aí, para fechar a nossa missão aqui na coordenação do MDHC, é aproximar, né, o campo dos direitos humanos do campo econômico. Não apenas trazendo a nossa gramática de direitos humanos, Julia Neiva trouxe muito bem isso,
para o campo das políticas econômicas, não apenas em termos de linguagem, mas sobre o contexto jurídico também. O contexto jurídico nos quais os direitos humanos estão inseridos. E aqui eu já faço um gancho para o que é a minha principal mensagem, eu acho, da avaliação desse relatório. Porque quando a gente pensa a plena garantia e o exercício dos direitos humanos no Brasil, a gente está falando essencialmente de uma premissa constitucional, né? A Constituição brasileira é chamada de Constituição Cidadã, não é à toa. É a Constituição que estende os direitos essenciais, chamados direitos essenciais da nossa Constituição, a toda a sociedade, com um amplo rol desses direitos, desde direito à dignidade humana, que é o centro da nossa política nacional de direitos humanos em empresas, que no final da minha fala eu falo um pouco sobre ela, da não discriminação, direito à vida e também a proibição do trabalho análogo à escravidão ou trabalho forçado. Além disso, o Brasil tem ratificadas as convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho, que dispõem sobre escravidão contemporânea, escravidão moderna e trabalho forçado. A proibição da condição análoga à escravidão está prevista no nosso Código Penal brasileiro, além de outros instrumentos, como o Protocolo Facultativo de 2014, a Convenção 29 da OIT, que ainda segue em discussão no âmbito nacional, mas com um aporte adicional jurídico a esse tema. E por que eu estou trazendo esses aspectos legais? Para fazer dois pontos que eu acredito que são relativos a muitos dos elementos apontados nesse relatório benchmark. O primeiro ponto e isso já foi trazido bastante pela Jandira também, que nós já somos, o Brasil já Marina trouxe muito isso também, um país com dispositivos históricos garantidores a respeito da proibição do trabalho escravo. E a gente ainda convive com uma realidade infeliz que demonstra que essa segue sendo uma realidade com a qual a gente convive, incluindo os dados recordes do ano passado, né, de 2023, mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo número insuficiente de auditores fiscais que realizam esse trabalho no campo. A gente teve esse dado recorde no ano passado. Então, em primeiro lugar, isso é uma questão. E o meu segundo ponto é natural e demandado, necessário, que a evolução desses dispositivos legais acompanhem, né, o processo de mudanças sociais, de mudanças de contextos sociopolíticos que a gente enfrentou e vem enfrentando em tempos mais recentes, sempre na busca por trazer mais transparência, por trazer mais possibilidades de realizar a proteção dos direitos humanos e o combate ao trabalho escravo. Mas a gente tem que tomar cuidado e ter muita atenção para que uma coisa não seja confundida pela outra, para que a gente não troque uma coisa pela outra. O que eu quero dizer com isso Marina trouxe muito isso também, né? Marina Ferro, que a gente está vivendo de fato, Júlia também, uma crescente, né, inevitável no debate legal sobre a devida diligência, sobre essa ideia da devida diligência. Para além das legislações específicas de muitos países europeus na última década, a gente inclusive tem, super recentemente, né, na semana passada, a aprovação da diretiva da devida diligência para a sustentabilidade corporativa da União Europeia, que era um movimento muito aguardado por quem trabalha, né, por todos nós que trabalhamos com essa agenda de direitos humanos e empresas, que é um movimento considerado um marco nesse tema, mas também com muitas críticas muito importantes a esse processo. Estou aqui trazendo o exemplo da diretiva da União Europeia, por ser um instrumento bastante significativo nesse sentido, mas essas críticas também se referem a todas as outras, a muitas legislações a respeito desse tema. E não vou aqui me ater a essas críticas, mas o que eu sintetizaria essas críticas no ponto que eu mais gostaria que ficasse sobre a minha intervenção, e que a Jandira Uehara trouxe bastante também, que a devida diligência ela é um tema dentro da agenda, né, da nossa busca pela efetiva garantia de direitos humanos no ambiente empresarial, e não como o tema que agora passa a solucionar os nossos problemas, como, por exemplo, o combate ao trabalho escravo. O próprio relatório, na sua análise inicial, traz, né, os resultados do estudo apresentam isso, que as empresas não estão implementando o processo de devida diligência em direitos humanos
para identificar e prevenir o trabalho escravo nas cadeias de fornecimento globais. E aqui a gente poderia avaliar essa perspectiva a partir de um modelo não vinculante, né, de um modelo de autorregulação proposto em certa medida, em grande medida pelos princípios orientadores, etc. Mas também vale essa avaliação sobre a efetiva implementação das empresas quando a gente trata o tema de devida diligência como um tema isolado ou único, ou a partir de agora definidor dos processos de prevenção, garantia e promoção dos direitos humanos no âmbito empresarial. E por que isso? Porque a gente não pode perder de vista que esse conceito de devida diligência ele surge, ao menos no âmbito da agenda de direitos humanos em empresas, né, já é um termo que existe em outras agendas, inclusive correlatas a essa, mas ele surge pela primeira vez a partir dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos das Nações Unidas, que é um documento legítimo sobre o qual nós nos referenciamos muitas vezes e muitas das nossas demandas nessa agenda, dentre essas demandas, a devida diligência. Mas é importante que a gente olhe para esse documento, para essa origem da ideia de devida diligência, e para muitos outros conceitos que são trazidos por esse documento marco aí de 2011, com a devida criticidade, né? A devida criticidade sobre as bases nas quais esse processo se formula e principalmente sobre a sua efetividade na vida prática, né? Os resultados do relatório também apresentam isso, de que só a ação voluntária não é efetiva. A Júlia Neiva trouxe muito isso, e a gente tem debatido muito isso também no âmbito da política nacional de direitos humanos em empresas. Então, no fim, o que eu quero dizer com tudo isso é preciso que a gente fale a respeito dessa chamada arquitetura da impunidade, né? Quando a gente fala sobre a garantia de direitos e a atividade econômica. Então, o trabalho análogo à escravidão no Brasil persiste e a gente convive com esses dados infelizes, não porque antes não existia devida diligência, necessariamente, né? Afinal, a gente detém uma jurisdição suficiente para a proteção legal da proibição ao trabalho forçado ou ao trabalho análogo à escravidão. O que se dá nesse processo, claro, para além de elementos substanciais, né, como a garantia do poder fiscalizatório pelo Estado eficiente, recursos para essas políticas de monitoramento de auditores fiscais, contratação de auditores fiscais, etc., é um contexto social mesmo, né, de uma impunidade sistemática. Há grandes corporações, em particular a corporações transnacionais, que são detentoras de um capital financeiro suficiente e, portanto, político, em grande medida, que inibe, ou potencialmente inibe, muitas vezes, a efetivação de políticas de regulamentação, fiscalização, monitoramento e reparação. Então, assim, minha fala vai para que, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado ao entender os benefícios que um processo de devida diligência, agora, inclusive, formalizado legalmente por muitas diretivas internacionais, legislações que caminham, inclusive, em países da América Latina, como um mecanismo, uma ferramenta que nos ajude e não que nos faça cair numa armadilha em espiral, né, de que nessa busca por soluções que se adequem melhor à realidade empresarial, etc., que a gente corra o risco de se afastar, de afastar o debate de outros temas relacionados à proteção de direitos humanos no âmbito empresarial, que vão além do processo de devida diligência, e aqui eu trago 4 desses pontos. Como, por exemplo, em primeiríssimo lugar, né, e a gente falou já isso aqui no seminário, a obrigação das empresas para com toda a normativa nacional e internacional de direitos humanos, não apenas com os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos, os princípios inclusive falam disso, né, sobre essa adequação legal, e o Brasil é um dos países que tem essas normativas melhor desenvolvidas a respeito da proteção de direitos humanos. Segundo ponto, a garantia da efetiva participação social na abordagem, tanto da devida diligência quanto de outros aspectos que podem ou não vir de um programa de devida diligência, como o monitoramento e a fiscalização da efetividade dos processos de coibição. O terceiro ponto, a inclusão do conceito de reparação integral. Jandira trouxe muito isso também, para nós isso é muito importante. A ideia de reparação integral, né, que é
estabelecida pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e que é particularmente importante nesse contexto de combate ao trabalho escravo, quando a gente traz esse princípio da centralidade do sofrimento da vítima para as avaliações de reparação, não apenas indenizatórias, mas reparação imaterial, de satisfação, de não repetição, de fato processos garantidores sistemáticos, estruturais a respeito dessa proteção. E, por último, a fiscalização de programas de gestão de riscos e proteção a direitos humanos que aconteça de uma forma extra-empresarial, né? Para que esses mecanismos de autorregulação e automonitoramento, já amplamente documentados como insuficientes, atuem como soluções mais de incentivo, né? De complementaridade. A gente entende o lugar que esses mecanismos de autorregulação ocupam, e é esse lugar que eles precisam ocupar, né? Um lugar de incentivo, de estímulo, de complementaridade a esses mecanismos mais amplos do que como soluções legítimas, né, para os reais problemas que a gente enfrenta, porque eles seguem aí. Então, a realidade se impõe, né? Então, eu fecho a minha fala parabenizando o relatório de hoje, porque eu vejo esse relatório e todos os outros, né, que venham mais traduções dessas referências e benchmarks, porque são oportunidades excelentes para trazer luz a essas reflexões todas, fazendo com que a perspectiva do cumprimento da devida diligência seja interpretada assim como algo positivo, mas não como algo isolado ou solucionador de todos os nossos problemas, uma vez que a gente tem outras soluções e necessidades e demandas dentro dessa agenda. E aí, portanto, eu agradeço a oportunidade de fazer essa avaliação, convidando quem nos assiste a acompanhar esses 3 processos que estão acontecendo no âmbito do Poder Público Federal. A gente tem, como a Marina citou, o 3º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, combate ao trabalho escravo, que está sendo desenvolvido aqui no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também. Nós temos o projeto de lei 572 de 2022, amplamente citado pelas minhas colegas aqui. Precisamos incidir para que esse projeto avance nas suas discussões no Congresso Nacional. E o 3º, aí fica um convite mais particular, que vocês sigam acompanhando o desenvolvimento da Política Nacional de Direitos Humanos em Empresas, que está sendo desenvolvida aqui no âmbito do MDHC, num grupo de trabalho interministerial com 17 órgãos. A gente já começou os trabalhos em fevereiro e está bastante interessante de observar a quantidade e a qualidade dos subsídios técnicos que a gente tem recebido ao longo dos processos de audiências, oitivas, eventos autogeridos. Então, convido quem nos assiste a acompanhar. Depois, talvez a gente possa compartilhar, não sei como é que a gente faz isso com vocês, mas a gente tem um site na plataforma Mais Brasil, onde todas as informações estão por lá, e é uma política que busca dar conta disso, de refletir as diretrizes e princípios que eu acabei de trazer na minha fala, mas que estão já amplamente discutidos pela sociedade civil organizada, inclusive nesses outros instrumentos como o PL 572 de 2022. Agradeço mais uma vez o convite, desculpa ter me estendido aqui na fala, perdi um pouco o controle, mas parabenizo mais uma vez pelo relatório. Muito obrigado. Imagina. Obrigada a você, Luiz. Obrigada também por trazer os desafios. Eu acho que todos nós aqui compartilhamos esses desafios de lidar com as assimetrias de poder, que a gente sabe que dentro desse campo é uma coisa muito, né? Vários campos, mas quando a gente lida com esse campo específico, ela se mostra bem latente e muitas vezes dificulta e atrasa e nos põe vários obstáculos aí para que a gente avance mais no tema. E também esse importante alerta sobre as limitações da devida diligência, né? Para que a devida diligência ela não seja colocada aí como uma voz salvadora que vai transformar do dia para a noite todos os problemas e resolver todos os problemas. Ela é apenas um pilar, né? Que precisa de muitos outros pontos que você até mesmo trouxe, complementares, para que de fato a gente tenha uma agenda de empresas de direitos humanos efetiva, justa, que de fato consiga colocar aí o trabalhador, a vítima, o meio ambiente e no centro, na centralidade, e conseguir reparações justas, né, prevenções, ações concretas de prevenção,
Obrigada por trazer e também esse chamado para você para acompanhar. A gente está muito animada aí com todas as ações que vocês têm feito aí dentro da secretaria, e do Ministério. Marina, eu vou passar para você, que a gente já está bem no nosso horário, se você puder trazer algum fechamento, mas em nome da Conectas eu queria agradecer mais uma vez a participação, né, do Luiz, da Júlia, da Gendira, da Marina. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. E Marina Novaes, agora eu passo para você também. Obrigada, gente. Obrigada, eu também, nossa, nunca, acho que eu e Fernanda pensando nesse lançamento em português do relatório, a gente nunca pensou, quer dizer, a gente já imaginava, mas concretamente a riqueza que foi esse debate, acho que tão importante as intervenções que vocês trouxeram, a Jandira, acho que ainda, né, traz ainda uma leitura crítica, e eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que a gente não quer em nenhum momento beneficiar ou falar bem de nenhuma empresa, a gente só está mostrando o que elas responderam sobre o relatório e a metodologia. A Júlia, acho que trazendo também a importância da gente pôr a vítima, os atingidos, em primeiro lugar, né, que acho que é o que a gente importa quando a gente fala de empresas de direitos humanos. A Marina Ferro, tão bom também saber como a gente pode lidar agora, como poder conversar e como a gente tem uma base para poder conversar com as empresas também. E Luiz Gustavo, acho que também essa cortina, descortinando, quer dizer, né? O que o Ministério, como a gente tem uma política de governo, uma política de Estado construída, que a gente com esses marcos agora, como recentemente agora da Lei Diretiva Europeia, isso acho que também vai trazer, né, um parâmetro para como a gente vai atuar agora, mas acho que o Brasil e o esforço que a gente tem feito é maior aí, sei lá, é o que a gente nunca tinha visto antes no nosso país, e que isso continue, e a aliança, né, o trabalho dos stakeholders, né, de todos envolvidos. Acho que é uma forma principal da gente garantir que haja uma cadeia produtiva com menos trabalho escravo ou que as empresas se preocupem com isso. 2 semanas atrás eu ouvi o Paolo Carbonari do Movimento de Direitos Humanos falando de human rights washing, né? Então eu acho que o que a gente quer principalmente com esses índices e com esses relatórios anuais, é trazer o que mais as empresas precisam fazer e o que a gente espera que seja feito e a transparência para que cada vez mais a gente possa limpar essa cadeia produtiva, né? O que as empresas fazem. E aí agradeço mais uma vez a parceria, dizer que o relatório a gente lança hoje, ele está disponível no site do Centro de Informações, tá? Vai estar também disponibilizado no site da Conectas, e é isso, que vem os próximos, e que quem sabe a gente consegue fazer um do Brasil. Obrigada a todos e todas. Obrigada, gente. Uma boa tarde para todos e todas que nos assistiram também. A gente finaliza por aqui. Tchau, tchau.